Hoje nós vamos dar continuidade no estudo que começamos sobre o livro do profeta Obadias. Semana passada nós estávamos falando sobre o contexto histórico do livro de Obadias, e hoje nós vamos dar prosseguimento. É um profeta menor, o nome Obadias significa servo do Senhor. Profeta menor, exatamente, é chamado profeta menor pelo tamanho do livro, não porque ele é menor, mas pelo tamanho do livro. E aí tem a história por detrás, do contexto histórico que baseia a profecia de Obadias. Isaac com Rebeca, eles se casam. O casamento deles é lindo, o encontro deles é lindo, mas eles não vivem tão bem. Como você sabe disso? Na semana passada nós mostramos no texto, e hoje eu vou só falar para você que é muito simples você ver que o casamento deles não era tão bom. Quando no casamento a preferência por um filho, pode ter certeza que o problema começa no casamento. Um casamento não tão bem estruturado, não na palavra de Deus, causa problema. Uma rivalidade entre o casal. Porque um preferia mais um filho, o outro ia preferir o outro. Havia uma divisão entre Isaac e Rebeca. Um distanciamento. Uma divisão. Um tinha mais apego ao filho, aí ficava como se fossem dois grupinhos dentro da própria casa. Aquela competição entre os irmãos existia, e por conta dessa atitude foi plantada no coração dos dois uma rivalidade que foi enquanto Edom existiu, enquanto existiu um povo, existia rivalidade entre os descendentes. Foi entre duas nações, porque quando Rebeca estava grávida, Deus disse a ela: duas nações estão brigando no teu ventre. Então Deus já estava dizendo para ela: olha, eles estão brigando aí dentro, mas essa briga vai continuar em duas nações. As duas nações que vão sair do seu ventre vão brigar. A nação de Israel, que é Jacó, e a nação de Edom, que é Esaú. Uma decisão impensada de Esaú e de Jacó mudou a vida deles para sempre. A primeira, prata de lentilhas, que ele troca pela primogenitura e faz um trago. E depois Jacó recebe a bênção que era de Esaú, do primogênito. O trajeto deles, a gente leu, trajeto de Jacó e o encontro com Esaú. A gente, na semana passada, deixa eu só perguntar aqui para vocês. A gente falou desses textos aqui, certo? Sim. Tá bom. Então nós temos essa introdução, nós paramos nesse slide aqui. Ok. Então, antes de eu falar desse slide, eu quero começar por este aqui. Vamos estudar a primeira parte do livro de Obadias. Porque o livro de Obadias se divide em duas partes. A primeira parte começa do versículo 1 até o versículo 14. A segunda parte vai do versículo 15 até o 21. Então, a primeira parte do livro está falando exatamente sobre o que Deus faria a Edom, sobre o juízo de Deus para Edom e para os descendentes de Esaú. Por que Deus precisou aplicar juízo divino sobre Edom? Vamos entender por quê. Assim era. As montanhas é uma imagem real, verdadeira. As montanhas onde eles habitavam. E aqui você vai ver aqui no mapa, o reino de Edom. E aqui, os árabes, Judá, reino de Judá. Moabe, esses nabateias,
e ali vai ficar o reino de Amon. Então Amon e Moabe eram perto de Edom também, e muitas vezes eles faziam alianças entre eles. Edom se misturou muito com esses povos de Moabe e de Amon, muito. Eles tinham os costumes deles, né, de idolatria, de oferecer sacrifícios, e essas montanhas onde eles habitavam dava para eles uma soberba. Por quê? Vou ler o que eu escrevi aqui, ó. As montanhas rochosas de Seir ficavam ao sudeste de Judá. Petra é a capital de Edom, próximo a Moabe e Amon. Edom achava-se poderosa e segura, porque estavam habitadas nas rochas. Eram arrogantes e soberbos. A entrada da cidade. Um povo soberbo achava mesmo ser indestrutíveis por causa da fortaleza que era seu país. Eram arrogantes, orgulhosos, confiavam em suas próprias capacidades, e a consequência da soberba deles os destruiu. Antes da gente ler esses versículos aqui, vamos entender. Eles achavam que eles eram muito melhor do que todas as outras nações, que eles eram muito melhor do que Israel. Eles competiam e achavam que eles eram melhor. Por quê? Porque eles habitavam no meio de rochas. Eles tinham uns túneis, uns lugares que eles podiam se esconder, e era muito difícil algum inimigo invadir, ser a cidade deles, o país deles, porque não tinha como ultrapassar as rochas. Era difícil, tinha soldados guardando, e era muito difícil, porque a rocha era... Quem ia derrubar a rocha? Né? Quando é um portão da cidade, os muros, eles conseguem derrubar, mas aqui eles tinham uma segurança, então fazia com que eles se sentissem soberbos. Então vamos ler. Eu li na semana passada os 2 primeiros versículos do livro de Obadias, nós vamos repetir, e no terceiro versículo está escrito exatamente isso, e depois a gente vê os versículos que estão no slide. Livro do profeta Obadias, capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, né? Então vamos pegar esse capítulo e nós vamos ler hoje os versículos deste livro e vamos entender a soberba, o motivo da soberba. Além da competição que eles tinham, né, com Israel, porque o ódio do coração de Esaú, lá em Gênesis diz que Esaú sentiu um ódio de Jacó tão grande que ele falou: vou matar meu irmão, ele roubou minha bênção, vou matá-lo. E esse ódio foi passado por seus descendentes, de geração em geração. Eles alimentavam o ódio de Israel por conta que Jacó pegou a bênção de Esaú. Versículo 1 diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e um mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela, Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequena entre as nações, Edom, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, Petra, capital de Edom, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e te puseres teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se tivessem os vindimadores, porventura não deixariam alguns cachos? Mas esta destruição foi causada por Deus e não pelos homens. Vou ler até aqui por enquanto, e nós vamos depois continuar essa leitura. Então aqui o profeta se levanta com uma visão de um entendimento cheio de Deus, com uma certeza, com uma convicção que ele precisa liberar essas palavras. E ele profetiza e escreve esse livro. E quando ele escreve, ele está dizendo que o próprio Deus está dizendo algo do futuro. O versículo 2 é algo do futuro. Ó, te fiz pequeno.
porque eles se achavam grandes. Aí Deus fala: eu, Senhor, te fiz pequeno. Ou seja, Deus fez com que eles ficassem pequenos e que todas as nações olhassem para eles como pequeno. E você te fiz pequeno entre todas as nações. E Deus fala: a soberba do teu coração te enganou. O que nós aprendemos aqui? Que a soberba, ela nos engana. A soberba faz a gente achar que a gente é o que não é. A gente tem o que não tem. A soberba tira a dependência de Deus. Edom se achava tão bom que eles se achavam independentes de Deus. Israel adora a Deus, depende de Deus, mas nós não precisamos de Deus. Nós somos bons, nós estamos aqui, nas rochas. Somos indestrutíveis. Ninguém vai nos derrubar daqui. E aí ele está dizendo, né? Só porque vocês estão aí nas rochas, nas montanhas. E fala assim: quem me derrubará dessa terra? No versículo 3 está dizendo: quem me derrubará dessa terra? E aí Deus fala: se te elevares. Aí Deus fala assim para eles: olha, Edom, ainda que vocês se elevem até as estrelas, acima das nuvens, até as estrelas, e passam nas suas moradas, achando que ninguém vai te alcançar, eu, Senhor, vou te derrubar de lá. Se você fizer seu ninho lá com as águias, eu derrubarei de lá. Então o Senhor está dizendo para nós aprender uma lição com Edom, com Obadias, nesse texto. Se a gente achar que ninguém vai me tocar, ninguém vai fazer nada comigo, porque eu sou muito bom, olha onde eu estou muito protegido, e confiar na capacidade, na força humana, porque eles confiavam. A Bíblia fala: eles confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aqui eles confiavam nas rochas, na inteligência, na capacidade humana. E eles achavam que eles eram indestrutíveis, que nenhuma nação iria destruí-los. E aí eu quero ler esses versículos aqui, se alguém puder achar o Provérbios 16, 18 e 19. E um acha esse e o outro acha Tiago 4, 6. Provérbios 16, 18 e 19. Achou? Pode ler. A soberba perece a ruína, e a altivez do espírito perece a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os imensos do que repartir o despojo com os soberbos. Precede, tá? Então, precede a ruína. Como é que é? Fala a primeira parte do versículo para eu poder. A soberba precede a ruína. Isso. Quando a pessoa ficou soberba, pode ter certeza que vai ter a ruína. O que é precede? Porque vem antes. Então, antes da ruína, tem a soberba. Ninguém cai na ruína humilde. Vem a soberba. Então, vai cair na ruína. Ficou soberba, pode ter certeza que depois da soberba é a ruína. Então, a soberba te engana. Parece bom, como diz a Camila, né? É sua amiguinha. A soberba é sua amiguinha. Ela finge de sua amiguinha, uma amiguinha entre aspas, né? Ela finge de sua amiguinha. Ela fala o que você quer ouvir. Ela te elogia. Se você errar, ela fala: não tem nada não, você não errou. Você justifica o seu erro e começa a fingir que é sua amiguinha. Porque a soberba é aquela coisa que eu não erro. Não, eu não peco. Não, eu estou errada. E quando uma palavra vem voltar que confronta, a pessoa soberba, ela não acata aquilo para ela. Ela não pega os confrontos para ela, porque ela acha que ela já é aquilo. Aí Deus está falando aqui da soberba, o soberbo que vai ouvir, ele vai dizer assim: é verdade. Para o outro soberbo, para mim não, eu não sou soberbo. Não, pegue para você. Pegue como uma vacina. Pegue como se você estivesse tomando uma vacina para dizer assim: eu não vou cair na ruína. Então eu não quero soberba na minha vida. Se tem, eu quero identificar e arrancar. Se não tem, eu vou trabalhar para não ter. Mas eu não quero soberba na minha vida, porque ela precede a ruína e a queda. Mas um espírito humilde e manso,
Aleluia. Atrai o favor e a graça do Senhor. Tiago 4:6. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Olha só, Deus é contra os orgulhosos. Em outras versões fala: Deus resiste ao orgulhoso ou ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Resistir, Deus, Ele vai, é como se você estivesse pedindo, clamando, implorando, chamando, e Deus está te resistindo, te ignorando, porque é orgulhoso, o soberbo. Deus não se agrada do orgulhoso, do soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O humilde alcança o favor de Deus. E toda vez que a gente tiver um comportamento orgulhoso, um comportamento de soberba, Deus precisa tratar com a gente para arrancar. Como é que Deus tira a soberba da gente? Se você ora: Deus, tira a soberba de mim, pode ter certeza que você vai ser quebrado. Porque Deus não vem assim e tira a soberba. Soberba não é assim. Soberba, Ele te humilha, Ele quebra, Ele te desfaz. É assim que Ele trata com o soberbo. Porque só tem uma forma de quebrar o soberbo, de tirar a soberba da gente: destruindo, quebrando. E quando nós passamos por essa circunstância, nós somos humilhados, e Deus vai observar, porque tem pessoas que estão sendo quebradas, está sendo humilhado, está sendo desfeito. Sabe o que Ele faz? Se desobedece mais, fica mais orgulhoso ainda. E quanto mais ele é pisado, mais ele fica orgulhoso. Ele nunca vai sair da humilhação, ele nunca vai sair da prova, ele nunca vai sair do processo. Sabe por que ele não vai sair? Porque Deus está quebrando para tirar o orgulho. E ele continua orando: Deus, tira o orgulho. E Deus está quebrando, e ele está ficando mais orgulhoso ainda. Então, uma das causas que Deus usou o profeta Obadias para dizer, a profecia, é a soberba, o orgulho e a altivez de Edom, de se achar muito bom por conta da localização geográfica, também se achavam muito inteligentes. A outra causa é a causa da rivalidade entre as nações. Deus abençoou o povo de Israel com uma grande bênção, de forma que Deus tem ciúmes de Israel. Ai daquele que vai contra o povo escolhido de Deus. Eu e você também somos Israel. Deus tem ciúmes de nós. Só que cuidado, Deus tem ciúmes do povo dele. Você também não toque naquele que é de Deus, porque senão você está tocando no próprio Deus. Tocar em Israel era tocar no próprio Deus. E essa rivalidade, antes da gente entrar aqui nas características individuais, eu quero trazer para vocês algo que está no meu coração para falar sobre isso. Essa rivalidade, ela era contra o próprio Deus, porque Esaú, ele foi contra Deus. Isaac, ele ia dar a bênção que era de Jacó para Esaú, mas era de Jacó. Deus já tinha decretado que era de Jacó. Eu não sei se Isaac não sabia, eu não sei se Rebeca não disse a ele, ou se ele sabia, mas ele realmente gostava mais de Esaú e quis abençoar Esaú, quis dar um jeitinho. Rebeca também, por sua vez, ao invés de chamar o Senhor, o que ela fez? Foi tentar resolver com as próprias mãos, e criou-se essa inimizade terrível, que foi de geração em geração. Mas quando Esaú não aceita Jacó receber a bênção em seu lugar, por orgulho, porque o orgulho já estava desde lá, a soberba já estava desde lá na vida de Esaú. Quando ele não aceita por orgulho, ele está indo contra a vontade de Deus. E todas as vezes que Edom foi contra Israel, Edom estava indo contra o próprio Deus.
mais. Eu coloquei aqui a característica de Jacó. Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Gênesis 32, 22 ao 32. Eu não vou ler porque ele já está dando horário, mas eu vou explicar o que está escrito nesse texto. Quem quiser pode ler depois. Quando Jacó fugiu, eu falei na semana passada, ele fugiu para a casa do tio Labão. E quando chegou lá no tio Labão, ele amou Raquel. É Gênesis 32, está escrito ali, ó, 32, 22 ao 32, tá bom? E aí, ele ficou morando na casa do tio e ele amou Raquel. E aí, ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. E o pai, que é o tio Labão, o pai delas, entrega para ele Lia, que é Lia. E aí ele vai e fala: mas eu trabalhei por Raquel, não por Lia. Ele fala assim: não, então você me trabalha mais 7 anos, aí eu te dou Raquel. Aí ele trabalhou mais 7 anos, 14 anos ele estava trabalhando. Historicamente ele ficou mais ou menos 20 anos morando com Labão, até que Deus fala para ele: volta para a tua terra, para a terra de Canaã, a terra que eu já dei ao teu pai Abraão e teu pai Isaac. Vai para lá, habita lá com tua família, com tuas mulheres e teus filhos. E aí ele vem com os filhos, todos os filhos, eles já eram pequenos, e ele faz aquela viagem e volta. E aí, antes de ele encontrar com Esaú, ele passa no Val de Jaboque. E neste lugar, ele tem encontro com Deus. Ele luta com Deus. E ele abre a súplica, aleluia. Ele já tinha fugido porque tinha enganado. Deus se apresentou a ele. Deus abençoava ele. O gado dele prosperava. Ele tinha bastante filhos. Deus estava abençoando ele. Mas ele precisava de uma cura, de uma libertação. Ele estava sem identidade. Ele precisava de ter uma identidade restaurada. Ele precisava de ter a paternidade restaurada. Ele precisava de um encontro com o Senhor. E ele luta a noite inteira com o Senhor. E o Senhor toca na coxa dele e muda o nome dele para Israel. E a partir daquele momento ele passa a ser uma nova pessoa, Israel. Glória a Deus, que significa príncipe. Quando ele vai ter o encontro com o irmão, aí Jacó, ele tinha quebrantamento e humildade. E aí está no 33, do 3 ao 4, a parte onde ele chega e encontra com o seu irmão. Ele mandou presentes na frente para o irmão. E quando o irmão estava vindo, ele colocou as filhas, os filhos, as esposas, tudo em ordem. As concubinas na frente, os filhos, Lia e Raquel por último, com José. E é para proteger mais, aquela que ele gostava mais. Então as concubinas na frente, porque ele não sabia qual seria a reação do irmão. E aí ele passa na frente de todos os filhos e família, e no chão ele dobra os joelhos e encosta o rosto no chão 7 vezes, em sinal de humilhação diante de Esaú. Ele estava se humilhando e se quebrantando diante do irmão, dizendo: olha, eu roubei sua bênção, mas eu vim para me reconciliar, para pedir perdão, para fazer as pazes com você. E aí ele vem e coloca 7 vezes na cabeça no chão. E depois ele se levanta, corre e dá um abraço. E os dois choram abraçados, e se beijam, e se perdoam. E aí Esaú pergunta: mas quem são esses povos aqui? Quem são esses? Ele fala: meus filhos que Deus me deu. Eu estive com o nosso tio Labão, e esses são os meus filhos. E aí ele fala assim: vamos juntos caminhar. E Jacó fala: pode ir na frente, porque meus filhos são pequenos. As vacas aqui acabaram de ter filhotes, estão aumentando. E se eu for rápido com você, eles podem não sobreviver. Então pode ir na frente que eu vou devagar. E como não houve espaço para eles, então cada um foi habitar em um lugar. Jacó ficou, Israel, ali em Canaã. E Esaú subiu para as montanhas de Seir com seus descendentes, que ele também já tinha filhos, esposas, filhos.
e ele tinha também gado, riqueza, e ele foi para as montanhas de Seir nesse contexto. E aqui, ó, Jacó tinha também amor e perdão, que é onde ele perdoa o irmão. Agora vamos aqui para o 4. Esaú já era o contrário, pois apesar de ter perdoado Jacó, não se sabe se foi verdadeiro, pois ele passou a sua mágoa, o seu ódio aos seus descendentes. É o que vamos ver daqui para frente. Outra causa, o casamento de Isaac e Rebeca, como eu já falei no início. O erro crucial do casal em ter preferência por um dos filhos trouxe a competição, a inveja, a rivalidade entre os dois filhos, que o tempo todo competiam um com o outro. Apesar de brigarem desde o ventre, um bom ensino dos pais acarretariam em unir os filhos, mas ao invés disso, eles incentivaram ainda mais. Observação: Deus já tinha escolhido Jacó desde o ventre. Aleluia. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque uma boa educação e um bom casamento poderia arrancar essa rivalidade do coração deles. Eles já tinham nascido rivais, estava na barriga. Eu quero dizer uma coisa: essa rivalidade vem desde antes, porque Isaac também tinha rivalidade com Ismael. Então já estava desde antes. Então quando ele gerou gêmeos, os dois competindo no ventre. E agora eles causaram essa rivalidade um com o outro. E sendo assim, isso fez com que os seus descendentes de Esaú guardassem a mesma mágoa e a mesma raiva do coração dele. Só que Deus já tinha escolhido Jacó e não aceitar a vontade de Deus. O que Deus decretou para Esaú? O que foi que o pai Isaac disse sobre Esaú? Servo do seu irmão. Por mais difícil e doloroso que seja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele precisava aceitar a posição que Deus deu para ele. Ele seria abençoado. Talvez existiria até hoje um povo forte de Edom, mas não existe. Por que não existe? Porque eles deixaram a soberba, a raiva, o ódio, a inveja que eles tinham. Nossa, mas Esaú tinha inveja de Jacó, assim como os descendentes de Edom, os edomitas. Os descendentes de Esaú tinham inveja de Israel muito grande. E nós vamos ver os próximos versículos aqui de Obadias. O ódio de Esaú cresceu por séculos e gerações. Que está aqui na primeira parte do livro de Obadias. A gente leu até o versículo 5, é isso? Sim. Então vamos ler do 6 em diante. Como foram rebuscados os bens de Esaú, Edom? Como foram esquadrinhados seus tesouros secretos? Todos os teus confederados, teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e que os que desfrutam da tua paz te enganam e prevalecem contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, farei perecer os sábios de Edom e os homens de entendimento do monte de Esaú e do Meia e uma região montanhosa. Teus valentes, ó Temã. Temã é um dos netos de Esaú, e deles saiu uma tribo que era conhecida os Temitas. Então Temã é uma tribo dos descendentes de Esaú. Eu não trouxe os textos bíblicos, eu ia trazer umas curiosidades, mas eu perdi o papel. Então essa era uma curiosidade. Eu ia mostrar na Bíblia, em Gênesis, onde está escrito que Temã é neto de Esaú. Estão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, tu serás coberto de confusão e exterminado para sempre.
Vamos ler até o 14. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Preste atenção nesse versículo, vou ler de novo. No dia em que estando tu presente, então eles estavam presentes, e estranhos entravam e levavam os bens, e os estrangeiros ele entrava pelas portas e lançavam a sorte em Jerusalém. Tu eras como um deles, ou seja, eles participavam dos ataques dos inimigos. Quando os inimigos vinham atacar Jerusalém e Israel, eles eram como um deles, eles entravam no meio e ajudavam os inimigos. É isso que esse versículo está dizendo. Versículo 12. Mas não devias olhar satisfeito para o dia da desgraça de teu irmão, e nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar com prazer satisfeito para o mal no dia da sua calamidade, nem te apropriares de seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para lhe exterminares os que escapassem de Judá, e nem entregar os que restassem no dia da angústia. Até aqui. O que é que Deus está falando? Essa profecia, segundo alguns estudiosos bíblicos, foi feita próximo aonde está até no Salmo, depois eu vou ver aqui no Salmo 137:7, que vai relatar a invasão de Babilônia. Quando Babilônia invadiu Jerusalém, que era aquele cativeiro que veio do rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, voltou todo mundo preso, matou um monte de gente. Nessa ocasião, eles se alegravam, eles tinham prazer, eles riam e eles diziam: arrasa, leva esse povo. Eles ficavam nas encruzilhadas, nas portas da cidade, aguardando alguém que fugisse. Os israelitas fugissem, e eles pegavam e matavam. E eles entraram e pegaram o despojo também de Jerusalém. Então, todas as vezes que Israel foi atacado, os edomitas participavam. Eles estavam juntos, eles se alegravam e eles ajudavam os inimigos. Então eles eram completamente inimigos que tinham ódio de Israel. E aqui, Números 20, do 14 ao 21, não vou ler, que vai dizer neste texto que quando Moisés estava subindo do Egito com o povo para a terra prometida, eles precisavam passar por dentro de Edom. Mas os edomitas não permitiram. E era uma passagem rápida, curta. E Moisés, no texto, diz que Moisés falava assim: por favor, nós não vamos usar nada de vocês, nós não vamos pegar nada. E o que se a gente precisar de água, a gente paga. Se a gente precisar de alguma comida, de alguma coisa, a gente tem. Mas se a gente precisar, a gente paga para vocês o valor que vocês colocar. A gente só quer só passar por Edom. Que era uma passagem que dava para o povo, para a terra deles. Sabe o que eles disseram? Não, aqui vocês não entram. Então eles tiveram que fazer uma volta para poder chegar lá. Isso dificultou muito a viagem do povo de Deus. Foi muito mais cansativo e mais longa. E Deus não se agradou disso. Isso também ficou com Deus guardado. E no Salmo 137:7. Esse eu gostaria de ler. Salmo 137:7 diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os alicerces. Esse salmo, ele está relatando, você lê o salmo inteiro, o povo no cativeiro de Babilônia, que diziam assim: cante uma canção de Sião. E eles estavam tristes, junto do rio, próximo do rio, né? E aí eles estavam tão tristes
E, ó, no versículo 6 está falando assim, ó: se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha alma, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor. Lembra, aí ele vai falar de Edom, dos filhos de Edom. Então eles estão lamentando, esses salmos estão lamentando ao Senhor pelo cativeiro de Babilônia. Então, por isso que dá a se entender, eles estavam com saudade de Sião. A tristeza dos judeus exilados que choram com saudade de Sião. Por isso dá a se entender neste texto que Obadias foi escrito nesse contexto aqui. Bem, voltando para Obadias, eles nunca obedeceram ao pai Isaque e a Deus de serem servos do irmão. Eram gêmeos, deveria ser uma nação gêmeas, eram irmãos, deveriam ser unidos, amigos, parceiros. Na hora que Israel fosse atacado, eles deveriam defender o povo de Deus. Mas ao invés de defender o povo de Deus, sabe o que eles faziam? Ajudavam os inimigos. Se eles eram irmãos gêmeos, então eu quero dizer uma coisa: ainda que Deus estivesse castigando Jerusalém, ainda que Deus estivesse descendo castigo sobre o povo de Deus, eles jamais poderiam se alegrar com o castigo. Então, quando Deus estiver castigando alguém, quando Deus estiver provando alguém, quando alguém estiver no processo, nós jamais podemos nos alegrar com o processo do outro, com o castigo do outro. Nós temos que chorar junto. Nós não podemos ajudar quando alguém, por mais que seja errado, porque Israel tinha sido errado, tinha se afastado de Deus, tinha pecado, e estava sendo castigado por Deus, quando Babilônia invadiu. Mas ao invés de se alegrar com isso, eles deveriam ajudar Israel, porque eles eram irmãos. Mas não, eles foram contra. Então fique essa lição. Eu vou parar hoje aqui e nós vamos continuar na semana que vem, falando sobre as causas, a causa e as consequências de algumas coisas na vida desses dois povos. O que causou e as consequências dessas atitudes. E aí depois nós vamos passar para a segunda parte do livro de Obadias. Provavelmente na semana que vem a gente entra na segunda parte do livro de Obadias. Essa é a primeira. Então, para finalizar e concluir essa lição de hoje, eu quero dizer uma coisa: a inveja, a mágoa precisa ser tratada. Então, o que eu quero dizer? Jacó, ele não guardou mágoa, ele quis se reconciliar, mas Esaú guardou muita mágoa. Ele guardou tanta mágoa do irmão que ele passou para os descendentes dele. E a gente precisa aprender a perdoar, a amar, Seria muito diferente a história se eles tivessem aprendido a perdoar e a amar. Então, inveja é um veneno, soberba é um veneno, a falta de perdão é um veneno que vai te matar. Obadias está profetizando exatamente isso: a justiça e o juízo de Deus. E tem uma coisa que fica clara no livro de Obadias, que Obadias declara: Deus governa as nações, Deus está comandando as nações. Ainda que pareça que não, tem que ter o mal. Existe o mal precisa existir. Por quê? Desde que o pecado entrou no mundo e o mal entrou. A consequência do mal é do pecado, a consequência do pecado. Mas porque o mal existe, se destaca o bem. Porque o mal existe, há uma diferença. A luz de Deus vai brilhar e a justiça de Deus vai descer. E uma hora Deus vai fazer juízo com as nações que estão indo contra a Deus. E nós vamos ver na semana que vem o que aconteceu à cidade dos Edomitas, à terra dos Edomitas, ao povo. Amém? Então, até aqui o Senhor me concedeu
para nós falarmos hoje. Nós vamos finalizar o culto